Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Vou repetir. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Desprendimento dos bens terrenos. Desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus amigos e irmãos, trazer meu óbolo para ajudar-vos a marcharem corajosamente no caminho de aprimoramento em que entrastes. Nós devemos uns aos outros, e apenas através de uma união sincera, a fraterna entre espíritos e encarnados, a regeneração será possível. Vosso amor pelos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, sufocais vossas faculdades amorosas, fazendo que todas se voltem para as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna dá uma felicidade sem mácula, mas quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que ganhou fortuna com um trabalho assíduo e honrado se satisfaça com isso, coisa, aliás, bem justa. Mas há uma distância entre essa satisfação, muito natural e que Deus aprova, e o apego que absorve qualquer outro sentimento e paralisa os impulsos do coração, tão distante quanto esta, a sorte das avarezas, da prodigalidade exagerada, dos vícios entre os quais Deus colocou a caridade santa e salutar, virtude que ensina ao rico oferecer sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Venha a fortuna de vossa família, ou a ganheis por vosso trabalho. Há uma coisa que nunca deveis esquecer, é que tudo vem de Deus, e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte despoja-vos dele, assim como de todos os bens materiais. Sois depositários, não proprietários. Não vos enganeis, Deus vos emprestou, e deveis devolver-lhes. Ele vos empresta com a condição de que, pelo menos, o supérfluo seja revertido àqueles que não têm o necessário. Um de vossos amigos empresta-vos uma soma. Por menos honesto que sejais, tendes o escrúpulo de devolver-lhe e ficais reconhecidos. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Só lhe pede o amor e o reconhecimento, mas exige que, por sua vez, o rico dê aos pobres, que são filhos de Deus tanto quanto ele. Os bens que Deus vos confiou excitam uma ardente e louca cobiça em vossos corações. Refletistes quando vos apegastes imoderadamente a uma fortuna tão perecível e passageira quanto vós, que virá o dia em que devereis prestar contas ao Senhor do que vem dele? Esquecestes que, com a riqueza, sois investidos do caráter sagrado de ministro da caridade na terra, para serdes dela os administradores inteligentes? Que estáis sendo quando usais para proveito próprio o que vos foi confiado, se não depositares infiéis? O que resulta desse esquecimento voluntário dos deveres? A morte, inflexível, inexorável, que vem rasgar o véu sobre o qual vos escondieis, e vos força a prestar contas ao amigo que vos ajudou e que nesse momento veste
perante vós a toga de juiz. É um vão que na terra procurais iludir a vós mesmos, colorindo com o nome de virtude o que muitas vezes não é senão egoísmo, pois chamais de economia e previdência o que não é senão cupidez e avareza, ou generosidade, o que não é senão prodigalidade para convosco mesmo. Um pai de família, por exemplo, irá abastecer-se de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e isso diz para deixar a seus filhos o melhor possível e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paterno, concordo, e não se pode censurá-lo. Mas é mesmo este sempre o móbil que o guia? Não é muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar a seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenos? No entanto, admito que o amor paterno seja seu único móbil. Ainda assim, isso é motivo para esquecer-se de seus irmãos perante Deus? Quando ele próprio já tiver o supérfluo, estará deixando seus filhos na miséria, só porque terão um pouco menos desse supérfluo? Não estaria, na verdade, dando-lhes uma lição de egoísmo e endurecendo-lhes o coração? Não estaria sufocando neles o amor ao próximo? Pais e mães, estáis caindo em grande erro se acreditais em aumentar assim a afeição de vossos filhos por vós, ensinando-lhes a serem egoístas em relação aos outros. Também ensinai-lhes a sê-lo convosco. Quando um homem trabalhou muito e acumulou bens com o suor de seu rosto, frequentemente ouvireis dizer que, se o dinheiro é adquirido à força do trabalho, conhece-se melhor seu valor. Nada é mais verdadeiro, pois bem, esse homem quem afirma conhecer todo o valor do dinheiro que faça a caridade conforme seus meios, e terá mais mérito que o nascido na abundância, que ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas, se ao contrário esse mesmo homem, que recorda as suas penas e seus trabalhos, for egoísta e duro com os pobres, será muito mais culpado que os outros, porque quanto mais se conhece por si mesmo as recônditas dores da miséria, mais se deve tentar aliviá-las nos outros. E, infelizmente, sempre há, no homem de posses, um sentimento tão forte quanto o de apego à fortuna. O orgulho não é raro ver o novo rico aturdir o infeliz que implora sua assistência com o relato de seus trabalhos e de sua habilidade, em vez de ajudar, terminando por dizer-lhe: faça como eu fiz. Para ele, a bondade de Deus nada tem a ver com a sua fortuna. Cabe só a ele todo o mérito. Seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e fecha seus ouvidos. Não compreende que, mesmo com toda a sua inteligência e sua capacidade, Deus pode derrubá-lo com uma única palavra. Desperdiçar a fortuna também não significa desapego dos bens terrenos, mas descuido e indiferença. O homem proprietário de bens não tem o direito de dilapidá-los, tanto quanto não o tem de confiscá-lo em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade, mas, frequentemente, é uma forma de egoísmo. Quem lança ouro amancheia-se para satisfazer uma fantasia, não daria uma moeda para prestar um serviço. O desapego dos bens terrenos consiste em apreciar a fortuna pelo seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não só para si, em não sacrificar nesta vida os interesses da vida futura e em perdê-la sem reclamar, se é da vontade de Deus retirá-la de vós. Se por causa de reveses imprevistos acabardes tornando-vos um outro Jó, dizei como ele: Senhor, vós me deste e vós me tirastes, que vossa vontade seja feita. Eis o verdadeiro desapego. Primeiramente, sede submissos. Tende fé naquele que tem, tendo dado e tirado de vós, também pode restituir-vos. Resisti
Resiste com coragem ao abatimento e ao desespero que paralisam vossa força. Nunca esqueçais quanto Deus vos atingir, que ao lado da maior prova, Ele sempre coloca uma consolação. Sobretudo, pensai que há bens infinitamente mais preciosos que o da terra. E esse pensamento vos ajudará a desapegar-vos desses bens. Quanto menor o preço que se atribui a uma coisa, menos sensível fica-se com sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como uma criança que só vê o momento presente. Aquele que não se atém a esses bens é como o adulto que vê as coisas mais importantes, pois compreende estas proféticas palavras do Salvador: meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena que se despoje de tudo o que se possui para reduzir-se a uma medicidade voluntária, porque assim o homem estaria se tornando uma carga para a sociedade. Agir dessa forma seria compreender mal o princípio do desapego aos bens terrenos. É um egoísmo de outra espécie, pois é livrar-se da responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre quem a possui. Deus a dá a quem parece capaz de geri-la, em proveito de todos. Portanto, o rico tem uma missão que ele pode tornar bela e proveitosa para si. Rejeitar a fortuna quando Deus a dá é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer, se ela for administrada com sabedoria. Saber viver quando não a tem, saber empregá-la de maneira útil quando a tem, saber sacrificá-la quando é necessário, tudo isso é agir conforme os desígnios do Senhor. Aquele que recebe o que no mundo chamam de uma boa fortuna, diga a si mesmo: meu Deus, enviaste-me um novo encargo, dá-me a força de cumpri-lo segundo a sua vontade. Eis aí, meus amigos, o que eu pretendia ensinar-vos, como sendo o desapego aos bens terrenos. Resumirei o que quero que saibas, dizendo-vos: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejes os ricos, pois a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que esses bens vos foram confiados e que tereis de justificar o emprego deles, como uma prestação de conta de tutela. Não sejais administradores infiéis, fazendo-as servir à satisfação de vosso orgulho e de vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor exclusivamente em vosso favor daquilo que não é senão um empréstimo, e não uma doação. Se não sabeis restituí-lo, não tendes mais o direito de pedir. E recordai que aquele que dá aos pobres quinta-se da dívida que contraiu com Deus. Lacordaire, Constantine, 1863. O princípio segundo o qual o homem não é senão o depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante sua vida, tira-lhe o direito de transmiti-la a seus descendentes. O homem certamente pôde, após sua morte, transmitir o que usufruiu durante a vida, porque o efeito desse direito sempre é subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir os descendentes de usufruí-lo. É por isso que se veem desabar fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. Portanto, a vontade do homem é impotente para conservar a fortuna em sua descendência, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, já que Deus lhe tirará quando julgar a propósito. São Luís, Paris, 1860. É um capítulo grande, né, gente? Bem grande, mas é um capítulo que ensina bastante. Acaba que tudo que nós hoje adquirimos, hoje, se nós adquirimos uma casa, se nós compramos uma casa, um apartamento, um carro, né? Se nós recebemos uma quantia em dinheiro,
quer seja pelo seu salário digno, edificante, quer seja por uma contribuição de uma pessoa, ou até mesmo se você vier a receber de um familiar seu, né, que desencarnou e deixou para você, esse bem, todo esse bem material que nós hoje estamos tutelados, administrando, ele não nos pertence. Por que, Alex, você fala que não nos pertence? Se eu comprei, é meu carro, se eu comprei, é a minha casa, é o meu apartamento. Eu, Alex, já participei de alguns funerais, né? De alguns sepultamentos. Eu nunca vi descer apartamento, sepultura. Eu nunca vi descer carro, descer dinheiro. Eu nunca vi. O que desce à sepultura é o corpo, que nem nosso é. Ele está emprestado. Deus emprestou esse corpo, e um dia eu irei devolvê-lo. Certo? Então, quando nós começamos a materializar muito, a querer pensar que tudo o que nós adquirimos é nosso para sempre, isso não é verdade. Nós precisamos, naquele determinado tempo, naquele determinado momento, em que nós estamos aqui, passando de passagem por esse plano. Ao retornarmos ao plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa, nós não iremos levar nada disso que nós adquirimos. Tudo que é material, tudo que é da terra, fica na terra. O que é do espírito vai ser levado para o mundo espiritual. Então, a maior preocupação hoje é só fazer o movimento crescer na parte material. Se eu tenho uma quantidade em dinheiro, eu quero fazer aquilo crescer. Alex, mas isso é errado? Não é errado, gente. Não é errado. Aqui, várias vezes no Evangelho é dito. É certo, é correto. Por quê? Porque quando é feito, quando é adquirido com as coisas certas, sem ser roubado, furtado, coisas ilícitas, quando é lícito, Deus aprova. Você pode utilizar. Você quer ter um avião, você vai ter um avião. Se você quer ter um helicóptero, um jato, um ônibus, você vai ter o que você quiser, desde que você tenha dinheiro para isso. Que você não venha roubar, que você não venha matar, que você não venha adquirir bens ilícitos, e sim lícitos. E outra coisa, tudo que você adquirir, você tem que saber lidar com esses bens materiais. O bem material, ele não pode dominar você. Ok? Você que domina aquilo. Como assim, Alex? Dominar. Quando você começa a querer as coisas, adquirir, lícito, pelo seu suor, pelo seu trabalho, mas você tem que ter a consciência de que aquilo ali está com você emprestado. A sua hora vai chegar, você vai fazer a sua passagem, você vai retornar ao plano espiritual e tudo aquilo que você adquiriu através do seu trabalho, do seu suor, vai ficar. Então, você vai se desprender dos bens materiais. Você vai ter um entendimento que você, como espírito, que depois que você vier a desencarnar, o corpo será sepultado, mas você continua a viver. A vida continua aqui e a vida continua lá. Então, você em espírito, você não precisa de um carro, você não precisa de uma casa,
Você não precisa de uma mansão. Você não precisa de um helicóptero. Você não precisa de um foguete, de um avião. Você não precisa mais. Aí é aonde entra, quando você chega no plano espiritual, depois que você vem a desencarnar, e você abre a sua mala, sua malinha, né? E vamos falar assim, vamos ver o que eu conseguir trazer para o plano espiritual durante meus 70 anos. Aí você abre a sua mala, não tem nada. Você não praticou a caridade, você não ajudou, você não plantou o amor. Coisas abstratas, certo? E aí você vai acabar se frustrando com tudo aquilo. Há uma frustração muito grande, porque você vai falar, meu Deus, eu perdi tanto tempo e nada eu fiz. Eu só juntei bens materiais e ficou tudo lá. Ficou para o meu filho, para minha filha, ficou para o meu esposo. E eu não me preocupei com a parte espiritual. Por isso que eu falo, gente, a parte espiritual é muito importante. É fácil você alimentar o corpo. O que você está dando para o seu espírito? O que você está colocando na malinha para quando você chegar no plano espiritual? Nada. Você vai ficar muito chateado com isso. Então, voltando para o apego material. Nós temos que ter o total domínio e a total consciência de que aquilo que nós adquirimos através do nosso suor, do nosso trabalho lícito, um dia nós iremos deixar para trás. E que esses materiais não irão me prender no plano terrestre. Ok? E o principal de tudo, o que nós estamos preparando, colocando na nossa mala. Eu vou dar um exemplo, é como se você saísse, você está morando no norte e nordeste, um calor danado, certo? Então lá você, num calor danado, você está na beira da praia, você vai ter roupas leves, né? Você vai ter sunga de praia, biquíni, maiô, um short, né, fresquinho, uma blusinha fresca, o homem uma camiseta, né, vai andar de chinelo, né, de sandália de dedo. Aí, você que está morando no norte e nordeste, naquele calor, resolve ir para o sul do país. Você vai descer, vai lá para o sul do país. Lá é frio. O que você vai levar para lá? Você vai levar biquíni? Você vai levar sunga de praia? Você vai levar um shortinho? Uma camisetinha? Não. Você vai levar roupa de frio, porque você sabe que lá faz frio. Então, quando você está dentro dessa consciência, desse entendimento que o bem material, um dia ele vai ficar e você vai seguir a sua vida, aí você começa a pensar como você estava pensando na viagem do norte e nordeste para o sul. Você tem que pensar que lá no plano espiritual, você não vai haver a necessidade de você ter um carro, de você ter um avião. E sim, o que você precisa? Das coisas abstratas, né? Vamos ver o que você fez. Você praticou a caridade? Você perdoou? Você amou o próximo? Você ajudou? Você se permitiu ajuda? Então, tudo isso são coisas que quando você abrir a sua malinha lá, você não vai ver um biquíni, uma sunga. Você vai ver realmente aquilo que você se preocupou em levar para o plano espiritual. Saindo do norte e nordeste, você vai para o sul do país que está frio, então você vai levar agasalho, roupa de frio. É o que você vai fazer. Sabendo que lá no plano espiritual não adentra nada material, então eu vou começar a me preocupar em levar, em preparar, em colocar coisas abstratas, amor, dentro dessa minha mala. Ok? Então, que cada um de nós, quem hoje estiver em uma situação melhor, que possa usufruir da melhor maneira possível, mas que possa também ajudar ao próximo. Porque aqui já no final, né, quando foi falado, aqui, ó, eis aí, meus amigos,
o que eu pretendia ensinar-vos como sendo o desapego aos bens terrenos. Resumirei o que quero que saibas, dizendo-vos: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejes os ricos, pois a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que esses bens vos foram confiados e que tereis que justificar o emprego deles, como uma prestação de contas de tutela. Não sejais administradores infiéis, fazendo-as servir à satisfação do vosso orgulho e de vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor exclusivamente em vosso valor daquilo que não é senão um empréstimo, e não uma doação. Deus te emprestou, ele não doou. Se não sabeis restituí-lo, não tendes mais o direito de pedir. E recordai que aqueles que dá aos pobres, quita-se da dívida que contraiu com Deus. Então, que possamos praticar a caridade, que possamos ajudar aos nossos irmãos, que possamos ter o desapego aos bens materiais. Repito, você pode ter o que você quiser, desde que seja lícito. O seu trabalho, o seu suor, você estudou, você prestou concurso, você hoje está recebendo um salário excelente, você pode construir uma mansão, você pode ter uma casa, botar elevador na casa, você pode ter, sei lá, carros caríssimos na garagem. Você pode ter tudo o que você quiser, desde que não seja contraído pelo ilícito. E também que você não se deixe, ser tomado por esse bem material. Por que isso, Alex? Porque para quem acredita, quem já assistiu aí o filme do Divaldo Franco, o filme do Chico Xavier, tem uma parte, se não me falha a memória, que é do Chico Xavier, não, do Divaldo Franco, que o Divaldo Franco ele está trabalhando, numa repartição pública, ele fez o concurso, passou ali, estava numa repartição pública, e ele e mais dois amigos, um casal, de amigos do trabalho, e ele tinha a visão, ele conseguia ver os espíritos, e os amigos não. E um belo dia, ele estava na mesa dele, e ele se levantou e foi até o balcão atender um casal de idoso. E o casal de idoso conversando com ele, e ele conversando com o casal de idoso. E o casal de idoso estava pleiteando o salário deles, que estava parado, bloqueado, que eles queriam receber o dinheiro deles. E o Divaldo foi: qual é o nome? Qual é o seu nome? Aí ele falou o nome, ela falou o nome, e ele foi lá, no fichário procurar. Quando ele puxou a ficha de ambos, do casal de idosos, estava dizendo que eles tinham falecido. Eles estavam falecidos. E aí, Divaldo olha para os amigos, e os amigos estão de boca aberta, tipo assim: você está falando com quem? Você é maluco? Você é doido? Você está falando com quem? E aí Divaldo vira para ele: vocês não estão vendo aqui um casal de idoso? Não tem ninguém aí. Resumo: o casal de idoso estava preso ao material, ao dinheiro. Então, são vários e vários relatos. Tem pessoas que ficam na fila do banco, certo? Sônia Regina, um abraço, Sônia. Dona Sônia, um beijo, Dona Sônia. Então, tem pessoas que continuam presos ao dinheiro, ao carro, à casa. É muito difícil, gente, é muito complicado. Eu vou contar aqui um episódio que aconteceu comigo e com a Andréia, minha esposa. Quando nós estávamos morando em Neves Paulista, foi a primeira casa que nós moramos, e nós sentíamos sempre uma dificuldade muito grande naquela casa, Era uma coisa assim que a gente ficava muito incomodado. A própria Andréia, ela falava, que via vulto passando para um lado e para o outro. Eu já não via, eu já sentia. Então, assim, era uma coisa muito intensa.
E nós continuamos morando na casa. E buscamos, assim, fomos procurar, né, saber com um amigo nosso que morava próximo lá. Falamos para ele, quem morava naquela casa ali? Morreu alguém que morava na casa? Porque a gente tá acontecendo isso, acontecendo aquilo. E foi relatado para nós que havia uma senhora que tinha desencarnado e tal, que era dona da casa. Beleza. E aí então nós tivemos a ciência, né, de que realmente tinha uma senhora que era dona da casa que veio a falecer. Perfeito, beleza. Um belo dia a Andréia incorporou, certo? A gente estava no trabalho mediúnico, né? Ela incorporava e eu fazia a parte do encaminhamento, né? A doutrinação e encaminhamento do espírito. Então ela incorporou a dona da casa, a senhora. E a senhora veio falando, o que vocês estão fazendo na minha casa? Fora daqui. A casa é minha, vocês vão sair daqui. A casa é minha. E eu ali conversando com aquela senhora, com aquele espírito, né? Fazendo a doutrinação, falando para ela que ela já tinha feito a passagem, que ela não estava mais, ela não precisava mais daquela casa, porque aonde ela estava não precisava mais de casa. E ela disse, não, eu não estou em lugar nenhum, eu estou aqui dentro, eu estou dentro da minha casa, eu continuo dentro da minha casa. Aqui é a minha casa e vocês vão sair da minha casa. E nós saímos. Nós saímos. Então, é nessa hora que entra o entendimento, que não há necessidade mais daquela casa para você, para aquele que desencarnou. Você já está em outro plano, você não precisa de nada material, você só precisa de tudo espiritual. Mas, entretanto, todavia, existem pessoas que ficam presos à matéria. Ficam presos à matéria. E assim, tem coisas que acontecem, né, que são mais graves ainda. No momento em que você não fica preso à matéria, que você construiu um império, que você deixa aquele império para o seu filho, para a sua esposa, para a sua filha, para quem quer que seja, que também não é proibido, você pode deixar, está tutelado também com eles. A hora que quiser, Deus acaba com aquilo tudo. Por que nós, poxa, fulano de tal, o pai faleceu, a mãe faleceu, deixou um império. Com 1 ano, eles destruíram tudo, eles acabaram com tudo. Por quê? Para o próprio bem deles. Porque eles iam acabar fazendo algo que não era correto aos olhos de Deus. E quando isso não acontece, nós, a todo momento acontece, é filho tirando a vida do pai para poder ficar com dinheiro, é tirando a vida do próprio irmão para ficar com dinheiro. E aí você, lá no plano espiritual, que batalhou, que suou, que juntou dinheiro, que fez de tudo para deixar os seus filhos, a sua família bem, quando você fizesse a sua passagem, e aí você olha, você percebe que tudo aquilo que você deixou é como se fosse maldito. Vocês me entendem como é que as coisas acontecem? Então não é só para quem parte, não é só para quem parte, é para quem fica também. É para quem fica também, tem que saber lidar com tudo isso. Ok?